A paz do Senhor Jesus. Eu não sei que hora você vai ver esse testemunho, mas eu creio que Deus irá falar ao teu coração, à tua mente. E eu quero estar lendo para iniciar os Salmos 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabemos que quando confiamos no Senhor, Ele é o Deus que provê todas as coisas. E muitas coisas decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada, vem tentar nos abalar, vem tentar nos jogar para baixo, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele continua fazendo milagres. Eu posso dizer para você que eu sou um milagre de Deus. Eu aceitei o Senhor Jesus, Jesus me recebeu aos 5 anos de idade, no ano de 1985, no dia 5 de maio. E naquele dia, ao som de um louvor muito bonito, a qual eu nunca tinha ouvido, eu tinha apenas 5 anos de idade, mas aquele louvor tocou fortemente o meu coração. E quando eu ouvi aquele louvor do cantor Oséias de Paula, quando dizia: o amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. E aquele louvor tocou fortemente no meu coração, a qual Deus falou muito comigo, e eu chorava muito. Eu sou ainda da época do motorrádio, né? Para quem ainda lembra daqueles radinhos de madeira. E eu ouvi ali, e o Senhor falou no meu coração. E não foi difícil para mim me ceder diretamente aos pés do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é maravilhoso. E eu comecei então a orar pela salvação da minha família, para que o Senhor Jesus fizesse uma obra não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família. E a minha família ainda não conhecia o Senhor Jesus. E eu falei: Senhor, que essa alegria que o Senhor colocou aqui no meu coração, que possa também ser transmitida à minha família, e eles também possam desfrutar dessas bênçãos que eu já sinto um gozo no meu coração, na minha alma. Aí as pessoas perguntam assim, às vezes para mim: ah, missionária, mas você era tão pequena, você tinha 5 anos, como você se lembra de tantas coisas? Quando você tem uma aproximação do Senhor Jesus, um conhecimento do Senhor Jesus, Ele já começa a transformar você de dentro para fora. Então as pessoas já viam a mudança, né? Já havia a mudança. Eu não era mais a mesma Rose, eu tornei outra Rose, já porém com o coração contrito ao Senhor, e passei a amar os louvores. Até então, ouvindo naquela época discos de vinil, passava horas ali ouvindo louvores que entoa, né? Louvores ao nome do Senhor. E minha família viu que eu estava muito envolvida naquilo e quis também se aproximar do Senhor Jesus. E eu lembro que minha mãe, ela disse assim: eu nunca gostei muito de crente, ela sempre falava isso. Eu gosto assim de muitas religiões, mas eu não sou muito chegada em crente. E eu falei assim: mãe, ser crente não quer dizer que somos melhores. Ser crente significa que nós recebemos o Senhor Jesus e a gente quer ser diferente e fazer um pouco, porque o sacrifício maior Ele fez na cruz do Calvário. Então, minha mãe, ela não se hesitou, em pouco tempo ela teve, infelizmente, um desentendimento com meu pai. Nesse desentendimento com meu pai, ela resolveu dar cabo até a própria vida. E ela desgostou de viver. E ela ficou, naquela época, hoje eu entendo que minha mãe teve uma depressão. E então, naquele momento de muita tristeza, ela resolveu entregar sua vida a Cristo. E isso foi o diferencial, o divisor de águas na vida dela. E ela falou comigo assim, ela que falava que não gostava de igreja de crente, que não gostava de aproximar dos crentes, de repente ela estava me perguntando: ô Rose, que dia tem culto lá na sua igreja?
Então aquilo para mim foi surreal. E eu tive que, como diz, né, segurar os pulinhos de alegria, porque era mais uma vida também que estava reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador. Então a minha mãe, ela se entregou a Cristo. Ela renunciou todas as coisas que fazia ela entristecer, que entristecia a Deus. E ela falou assim, a partir de hoje eu vou lutar pelo meu lar. E assim, consequentemente, o tempo passou e também o meu pai também se converteu, os meus irmãos. E eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. E os anos se passaram. E quando foi no ano de 2003, é que eu começo meu testemunho. No ano de 2003, eu fui hospitalizada às pressas, até então com a dor abdominal muito forte. E nessa dor abdominal, achei que era uma simples gastrite, uma dor normal, mas aí eu vi que não era uma coisa normal. A dor estava muito insuportável. Até então, no dia 13 de agosto de 2003, eu suportei aquelas dores, mas no dia 14 eu dei entrada às pressas no hospital universitário, na cidade de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. E eu dei entrada ali às pressas e os médicos disseram que eu tinha pouco tempo de vida. E para gente que entra no hospital achando que vai somente ouvir do médico, vai tomar um remédio, vai tomar uma injeção, vai ficar tudo bem, aí você escutar que não tem mais jeito, que não tem mais uma saída, isso é muito difícil. E eu creio que muitas pessoas que vão me assistir, estão me assistindo agora, talvez você recebeu um diagnóstico e você está desesperado mediante ao diagnóstico que você recebeu. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele continua fazendo milagres. Então, quando chegou o ano de 2003, eu tive a minha primeira experiência com o Senhor, a qual eu entrei naquele hospital. Eu tinha tantas dores, eu sofria com muitas dores. E eu disse ao Senhor, Senhor, o Senhor me fez tantas promessas, eu comecei a orar. Eu não tinha mais lágrimas para chorar, as dores eram muito intensas no abdômen. Eu não tenho vergonha de falar para você, eu entrava dentro do banheiro daquele hospital, eu defecava sangue e pus. E até então foi constatado que eu estava com mais de 8 perfurações no intestino. Era impossível sair dali com vida. Além de tudo, peguei também hepatite. Depois de tudo, ainda contraí, adquiri uma doença, né, uma úlcera estomacal, a qual me doía muito e me fazia vomitar sem parar. Eu não tinha mais nada no estômago. O médico disse, vai ficar internado por tempo indeterminado. Eu vomitava muito. Nem o Plasil, nem os remédios que dava na veia continha aquele vômito. Eu lembro que eu vomitava muito já, quase que o bilis, já vomitando. Só um líquido amarelo e defecando muito sangue, muito pus. E eu lembro que eu falei, Senhor, o Senhor falou que eu ainda vou em muitos lugares. O Senhor falou que eu vou alcançar muitos lugares. Eu sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir. E naquele momento, naquela hora, um homem de branco entra dentro do hospital. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, Rose, mas homem de branco, os médicos vestem de branco. Mas ele era diferente. E eu não conseguia olhar no olho dele, eu não conseguia olhar na face dele. E naquele momento, eu senti um toque especial. E ele disse para mim assim, pela minha palavra, você vai sair daqui hoje. Pela minha palavra, você vai sair daqui hoje. E quando ele repetiu isso, eu disse assim, mas os médicos disseram que eu não vou ter alta tão cedo, que eu vou ficar internada aqui por tempo indeterminado. Como que eu vou sair daqui hoje? E ele falou, por onde você passar, você fala o que eu fiz na tua vida. Então eu comecei, a partir daquele momento, criar uma fé tão grande no Senhor. Naquele momento eu senti um toque do próprio Deus. Mas aí eu fui notar uma coisa que me chamou a atenção poucos minutos depois. Porque eu estava o tempo todo ligada na morfina. E a morfina não estava passando a dor. Mas quando aquele homem de branco disse que pela palavra dele eu sairia dali aquela noite. E já era por volta de 22 horas.
e ele disse que eu sairia, e eu me firmei nessa palavra. Eu quero dizer isso para você. Quando você receber uma promessa do Senhor, se firme nessa palavra. Creia, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir à risca, porque ele é fiel. E assim, quando chegou por volta das 23 horas, entrou naquele hospital outra equipe médica, e eles disseram para mim assim, onde que está a paciente que está entre a vida e a morte? E eu falei, sou eu. Aí ele falou, você? Eu falei, sim. Ele falou, mas aparentemente você está melhor do que eu. O que aconteceu com você? Quando eu expliquei ele falou assim, olha, eu só acredito porque você está falando e eu estou vendo os exames, mas eu não estou vendo uma doente moribunda a ponto de já desfalecer a qualquer momento. Eu estou vendo uma mulher aqui na minha frente que está forte, falando normal, consciente, e começou a fazer perguntas para mim. Perguntou meu nome, o nome da minha mãe, perguntou se eu sabia onde que eu estava, e tudo eu respondi. E aí ele disse assim, olha, não tem nada que me faça segurar você aqui. A única coisa que eu posso fazer é te dar alta. E eu disse assim, doutor, mas eu não estava tão ruim. E ele falou assim, olha, pelo que você está conversando comigo, eu estou sentindo você melhor do que eu. E aí eu falei com ele assim, doutor, quando aquele homem de branco, ele entrou aqui, todas as dores que eu estava no meu abdômen desapareceu. Ele falou, que homem de branco? Eu falei, um médico dos médicos que estava aqui. E ele mandou sair ali no hospital e procurar esse homem de branco que estava andando no hospital. Mas eu quero dar uma notícia para você. Esse homem de branco, pela fé, que se você crer, ele vai até você agora. Nesse problema que você está enfrentando, não importa se é um câncer, se é uma AIDS, o que for que você estiver enfrentando, o problema que for, ele pode resolver, ele pode fazer. E então o que aconteceu? Quando o médico me deu alta, ele retorna ali, e quando ele me dá aquela alta, ele disse assim, eu não sei o que aconteceu, só sei dizer que a energia desse lugar está diferente. Mas você está de alta. E de repente eu vi ele pegando o prontuário e assinando e dando a minha alta. E pela misericórdia de Deus, quando eu olhei no relógio, era exatamente 23 horas e 15 minutos. Então, pela palavra do Senhor, naquele dia, antes da meia-noite, eu saí dali caminhando para a glória de Deus. E o que aconteceu, Rose, com o seu intestino? O que aconteceu com o seu estômago? O que aconteceu? As pessoas às vezes me perguntam. Aí eu conto o milagre que aconteceu. 30 dias depois, fui novamente sendo chamada ao hospital novamente para uma revisão, porque nem os médicos mesmos acreditavam no que estava acontecendo. O que está acontecendo? O que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu de diferente? E quando eu estava ali, foram chamados vários médicos, encheram a sala e eles disseram assim, em 28 anos de medicina, eu nunca vi uma coisa dessa. E eu falei, o quê, doutor? Ele falou assim, você tem um intestino novo, é como se você tivesse transplantada. Isso ainda não é possível na era que nós estamos vivendo. A úlcera que estava no seu estômago desapareceu. Você tem como se fosse uma costura, uns pontos. Você está totalmente curada. E eu creio que você também vai contar um grande testemunho. Sabe por quê? Porque se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida. E o que me chama a atenção dentro da palavra do Senhor, que todas as pessoas que Jesus curava, Ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E é isso que é o diferencial na nossa vida, que faz a diferença, que move o céu. O que é pequenininho aqui na terra, o que faz barulho lá no céu, é a tua fé, é a tua confiança. E foi o que aconteceu comigo. Eu confiei no Senhor e eu disse para o Senhor, por onde eu passar, eu vou contar. E hoje eu estou tendo a oportunidade de chegar até você, até a sua mão. Eu não sei se você vai estar com tablet, se você vai estar com celular. Eu não sei qual a via que você vai ver da mídia, que você vai assistir. Mas acredite que Jesus faz o milagre. E o milagre não para por aí. O tempo se passou.
Ano de 2014. Sinto uma dor de cabeça. E fui levado ao hospital. E chegando ali, quando eu cheguei, essa parte do meu corpo já estava paralisada. O meu rosto paralisou. Para quem já viu paralisia facial, eu fiquei daquele jeito, literalmente. O olho não fecha, a boca torta, a língua metade dormente, não escutava direito. Esse lado muito puxando, literalmente puxando. Para quem já viu uma pessoa com AVC, sabe, eu fiquei daquela forma. Eu costumadamente dizer um derrame, né? Então eu fiquei esse lado direito esquecido. E o médico disse assim, olha, para você voltar ao normal vai demorar muito, a gente vai ter que fazer várias fisioterapias, mas eu quero dizer para você que com 15 dias o Senhor, numa visão, disse que restauraria a minha saúde. E com 15 dias eu voltei todos os meus movimentos normais. E para quem está me assistindo está vendo que eu estou com a minha face normal, porque Jesus, Ele continua fazendo milagres. E aí, as pessoas hoje me perguntam assim, Rose, e esse crachá? Hoje eu já sou conhecida como a missionária, cantora do crachá. As pessoas perguntam, e esse crachá como surgiu? Eu falei, olha, esse crachá ele é a prova que eu sofri um terceiro AVC isquêmico. Eu tenho relatos de pessoas que sofreram AVCs e que infelizmente ficaram com sequelas, estão com sequelas. E eu fiquei também com sequelas. E naqueles dias eu falei, Senhor, eu creio que se o Senhor fazer a obra na minha vida, como o Senhor já fez anteriormente, eu creio que eu ainda vou poder caminhar e fazer a obra do Senhor. E eu lembro quando o médico disse para mim, o último AVC foi agora em 2023, e em 2022 eu tinha sofrido outro AVC no mês de agosto. E incrível que o médico disse assim que eu não poderia usar salto. Ah, você não vai poder usar salto. Ah, você vai depender de ficar por cuidar de pessoas. Quando a gente está nessa situação, faz necessidade nas roupas, a gente não vê nada, né? Então precisa de pessoas para amparar, para dar banho, etc. Mas eu lembro que um dia eu dormi um sono muito profundo. E quando eu acordei, eu comecei a fazer um teste, literalmente, eu coloquei um sapato de salto que eu ganhei e eu comecei a andar com esse sapato normalmente e eu falei, eu vou para a igreja, eu vou caminhar pelas ruas e como eu sempre brinco, eu fiz aquele test drive, né? E eu fui caminhar e pela misericórdia e graça de Deus, quem me vê hoje, por onde eu passo, por onde eu ando, eu levo esse crachá. Não como um símbolo de derrota, mas dizendo para você que talvez tenha alguém que sofre de neurodiversidades, você que talvez está triste aí, né? Talvez você recebeu um diagnóstico, mas eu estou tão triste, você não sabe o que eu tenho passado. Eu sei porque eu também já passei pelo vale. Eu também já passei pelo vale da sombra da morte. Eu sei como é difícil, sei como a gente chora. Eu sei como é se sentir sozinho, rodeado de tantas pessoas. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o fiel amigo, Ele é o fiel companheiro e Ele está com você. Por onde você caminhar, Ele está com você. E o Senhor tem me acompanhado em muitos lugares. Eu sempre falo que se não fosse a misericórdia, não fosse a mão de Deus, eu já estaria debaixo de 7 palmos de terra. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas no estágio 2 do AVC isquêmico não estão mais aqui. Muitas pessoas estão acamadas, mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Você que recebeu um diagnóstico aí de um tumor, de um caroço aí que você está com medo, até mesmo de ir ao médico para tentar descobrir o que é. Você que recebeu um diagnóstico, já está com esse diagnóstico nas mãos. Creia que o Senhor Jesus está te alcançando agora com cura, com milagre. Você que está agora num presídio, está sofrendo, foi talvez passado por alguma coisa, eu não sei qual a situação que te levou a chegar aí, mas creia que Jesus pode te libertar deste lugar. Mas faça como eu, um compromisso de pregar a palavra por onde passar e dizer que Jesus ainda faz milagres. E é isso que eu tenho feito, dizendo que Jesus continua fazendo milagres. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, eu estou caminhando normalmente, não dependo de pessoas para me ajudar.
Estou caminhando, pregando a palavra do Senhor, louvando o nome dele, até que ele volte para buscar a sua igreja. Por quê? Porque sabemos que os tempos aqui nessa terra já estão contados e a vinda de Jesus se aproxima. Então, sabemos que em tempo e em fora de tempo devemos pregar. E foi esse o compromisso que eu fiz. E eu falei com o Senhor que todas as pessoas que me interrogam muitas vezes, por que você usa esse cordão? Eu falo, olha, esse aqui é a prova que Jesus faz milagre. E eu hoje tenho no meu celular, pena que eu não trouxe aqui os papéis, que consta todas as enfermidades que eu te falei, todos os problemas que eu te falei. Mas eu tenho o CID dessas doenças, aqui nesse crachá contém 2 CIDs, e as pessoas às vezes falam assim, mas não era para você estar andando. Não era para você estar falando. Então, se eu estou andando, se eu estou falando, eu tenho motivo de sobra para dizer que Jesus continua fazendo milagres. Então, que você creia, receba a cura no nome de Jesus. Mas, primeiramente, o Senhor ele é mais interessado que você faça um concerto com Ele. O Senhor é mais interessado que você se achegue a Ele. O mais importante do que a cura é a tua salvação. O mais importante da sua caminhada é saber que você está firme com Cristo. Então, quando o diagnóstico veio, que eu estava desenganada pela medicina, foi desesperador, não só para mim, mas para minha família. E algo que me tocou muito, porque nessa época minha filha só tinha 5 meses de idade. Então, eu imaginava, Senhor, minha filha vai crescer sem a mãe por perto. Eu pensava muitas coisas, as dores eram imensas. Eu defecava sangue e pus naquele banheiro. Eu lembro que cada vez que eu ia no banheiro, eu dizia assim, Senhor, este vai ser o meu fim? É isso que vai acontecer? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele mudou a minha história naquela noite. Naquele dia, Ele fez um sobrenatural. A minha família se desesperou muito e a minha filha, muito pequena ainda. E eu lembro que essa fase de amamentação, para quem é mãe, sabe disso, que todas as vezes que está na hora da criança mamar, a gente sente como se fosse uma contração mesmo nos seios, porque já está na hora da criança mamar. Muitas vezes a criança pode estar dormindo. Quantas vezes a gente é alertado sobre isso na maternidade? A criança pode estar dormindo, dá de mamar. E quantas vezes eu sentia isso no hospital e eu estava longe da minha filha. A minha filha hoje, para a glória de Deus, ela já tem 22 anos de idade. E ela já também é mãe, minha filha já é casada, né? Eu sou mãe da Thalita Emanuele e do David Emanuel. E o David Emanuel hoje tem 15 anos, a Thalita tem 22 anos e eu sou a avó da Maria Júlia. Então, assim, eu vejo a palavra de Deus cumprir na minha vida quando diz, e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então, neste momento que eu recebi esse diagnóstico, foi muito difícil, foi motivo de muito choro. Eu lembro que eu encontrei uma irmã da igreja lá no dia, e ela disse para mim assim, não desanime mediante ao diagnóstico do homem. Não foi Deus que deu a última palavra. Eu lembro que ela disse isso para mim. E naquele momento, eu lembro que eu disse assim, mas eu estou sentindo tantas dores, o médico disse que eu vou ficar aqui por tempo indeterminado. Mas eu disse assim, peraí, Deus me fez uma promessa. Porque até então eu tinha estado numa vigília, eu lembro das promessas. E eu disse, você vai andar por muitos lugares, você vai testemunhar, você vai falar do meu amor. E naquele momento, o Senhor fez vir à minha mente o que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, versículo 21, 3:21 de Lamentações de Jeremias, que diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a trazer esperança no meu coração, mesmo diante daquele cenário devastador. Foi muito difícil, mas Deus me deu a vitória. Deus me deu graça, me deu força. E quando foi 15 para meia-noite, eu saí dali, caminhando, para a glória de Deus, para quem entrou carregada nos braços.
Eu saí dali caminhando. E 30 dias depois foi feito novamente o ultrassom e o médico disse: você não tem mais enfermidade nenhuma no seu organismo. Você não tem mais nenhum vestígio de enfermidade no seu corpo. O seu sangue está limpo. E eu disse assim: doutor, mas o senhor sabe explicar o que aconteceu? Ele falou assim: eu estou diante de um milagre. E eu quero dizer para você que não importa a situação que você está vivendo. Talvez você fale assim: Rosa, mas você está falando que não importa o que eu estou passando. Não. Eu quero te falar o seguinte: a situação que você está vivendo aparentemente parece devastadora, sem solução. Mas Jesus, Ele é o porto seguro e é nele que você tem que se abrigar. E foi isso que eu fiz. Ele fez algo sobrenatural na minha vida. Ele trabalhou no meu psicológico. E eu quero voltar aqui sobre algo que aconteceu comigo no ano de 2013, a qual eu enfrentei uma decepção muito grande e desencadeou uma depressão. Eu cheguei literalmente no fundo do poço, numa depressão. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade, talvez você está até se mutilando, porque é assim que acontece. É mais fácil sentir a dor física do que a dor interna. E eu sei que muita gente está sofrendo com este mal, hoje se diz que é o mal do século. E eu lembro que em 2013 eu sofri também com uma depressão muito grande. E eu quero com isso fortalecer você, servo de Deus, que talvez pense: mas eu sirvo a Jesus há tanto tempo, e por que eu estou enfrentando uma crise de depressão? Por que eu estou enfrentando uma crise de ansiedade ou até mesmo uma síndrome do pânico? Eu quero dizer para você que você é humano. Você lembra de Elias? Elias chegou um tempo que ele fez tantos milagres em nome de Deus. Ele, pela palavra dele, ele disse assim: pela minha palavra não vai chover, viu tantas coisas acontecer. Mas no momento de fragilidade, de ser humano, é isso que muitas pessoas não entendem. Elias entra para uma caverna e ele pede a morte. E eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo podem ter chegado nesse ponto como eu cheguei. Ah, Rosa, mas depois de você ter visto tantos milagres de Deus, sim, eu continuo sendo ser humano. E eu sei que você também está passando uma situação difícil, está passando uma situação triste. Talvez você perdeu um ente querido, talvez você recebeu um diagnóstico, talvez você está numa situação de decepção, uma desilusão amorosa. Não sei o que você sofreu, o que fez você desencadear essa depressão. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele cura também a depressão. E eu lembro quando eu entrei um dia para o quarto, em uma depressão muito terrível. Eu lembro que naquela época era muito difícil muitas vezes acesso a redes sociais, essas coisas, acesso via Google, era muito difícil naquela época. Mas eu lembro que eu entrei para o quarto e eu perdi o sentido de viver. E muitas vezes é isso que bate uma paranoia na mente da gente, que fala assim: mas como que eu sirvo a Deus e agora eu estou com essa depressão, agora eu estou triste, mediante a tantos milagres que eu já vi. Aí a gente vai ver o povo de Israel, quando eles está ali, eles viram tantos milagres na terra do Egito, mas quando chega diante do Mar Vermelho, eles começam a clamar: Moisés, você não trouxe a gente aqui para a gente morrer? Moisés, olha a situação. E aí entra o lado humano, que muitas pessoas não entendem, que a gente tende sim a prostrar, a entristecer. O próprio Senhor Jesus passou por situações assim. A Bíblia diz que há muitos momentos que ele se retirava sozinho para um canto, para ficar quietinho ali e somente orar, e somente entregar ali ao Pai todas as dores que ele sabia que ele iria passar. E Jesus teve um momento que a Bíblia cita que ele estava no jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que ele se angustiou a ponto de suar grandes gotas de sangue. Aí você imagina o que é a pessoa suar sangue, que agonia que o mestre sentiu. E agora você pergunta: Jesus 100% homem, 100% Deus. E nós que somos 100% homens, mulheres, adolescentes, crianças que também hoje não estão livres, infelizmente, dessa depressão.
E eu cheguei no fundo do poço mesmo, eu tentei contra a minha própria vida. E eu disse assim para o Senhor, me perdoa pelo que eu vou fazer. Porque no período da depressão eu descobri uma coisa, que a pessoa muitas vezes, ele quer tirar a vida, não é porque ele tem desejo de morrer, porque ele também tem medo da morte, mas ele acha que a morte vai ser a única solução que vai dar um alívio para aquele sofrimento que ele está passando. E era isso, o meu pensamento, a minha linha de pensamento era essa, que eu dando cabo da minha vida, tudo iria se resolver. Mas naquele dia, o telefone estava a mais ou menos 4 metros de distância de mim. E o meu telefone começou a tocar, uma chamada atrás da outra. E eu olhava e eu falava, eu não vou atender esse telefone. Eu não quero atender esse telefone, porque eu já estava decidida do que eu ia fazer. Eu estava dentro do quarto, com a janela fechada, a porta fechada. Eu estava com uma faca na mão. E eu marquei vários pontos que seriam cruciantes. Seriam cruciantes para que minha vida desse cabo. Por quê? Porque o limite do esgotamento cerebral foi tão grande que só quem está na depressão profunda, a gente tem visto aí diversos artistas, cantores, e as pessoas às vezes falam assim, mas eu sou evangélico, mas eu quero dizer para você, você é evangélico, mas você é gente, você é humano, você nunca pode esquecer disso. Então, tem muitas pessoas que estão lutando aí contra a depressão. Eu não vou citar nomes, mas a mídia está aí, mostrando para tantas pessoas que estão aí sofrendo, como eu também cheguei no fundo do poço. E quando naquele dia, eu lembro que eu estava com a faca já apontada, eu mirei em cima da minha coxa, com a faca muito grande, e eu mirei em cima da minha coxa para fazer aquele corte tão profundo, que eu sabia que seria fatal. Eu sabia que seria fatal, porque até então o pensamento que veio, eu vou me vingar de quem me fez o mal, que a pessoa vai me ver morta e vai sentir o peso na consciência. Mas eu quero dizer para você que é o próprio inimigo que coloca essa ideia chula na sua mente. Eu vou dizer isso, uma ideia pobre na sua mente, que as pessoas vão te ver morta, vai ficar triste, as pessoas vão sofrer. Mas eu quero dizer para você que o problema daqui tem que se resolver aqui, porque lá do outro lado é a eternidade. E é isso que muitas vezes, muitas pessoas que vai dar cabo da sua vida esquecem, que se você pôr um fim na sua vida aqui, lá é a eternidade e lá não tem fim, o sofrimento lá é eterno. Mas Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e é isso que muitas vezes as pessoas esquecem. E no momento de depressão, a gente não adianta falar com as pessoas, se alegra, coloca um vídeo para você ver. Tanta gente está rodeada, tanta gente que te ama. Quem está no nível da depressão, nada disso tem sentido. Você concorda comigo? Nada disso tem sentido. Para quem está no fundo do poço, não é que a pessoa com depressão não tenha fé em Deus. A gente tem fé em Deus. Mas a gente tem também um sofrimento como se fosse uma ferida que estivesse consumindo a alma. E foi isso que aconteceu comigo. E eu lembro que, voltando aqui, quando eu estava com a faca na mão, e eu já estava decidida a dar cabo da minha vida, o telefone tocou pela 3ª vez. E naquele momento eu lembro que eu respirei fundo, coloquei a faca no chão e fui atender o telefone. E eu quero citar aqui o nome de uma pessoa que foi usada e direcionada por Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. Pastor Orisvaldo, que está lá em Londrina, no Paraná. Na hora, ele me ligou, e ele tem o costume de me chamar de Rosinha. E ele disse assim, Rosinha, por que você ligou para mim 3 vezes? Eu disse, eu não liguei para você. Ele falou assim, Rosinha, tem 3 chamadas aqui. Tem 3 chamadas. Eu disse, o telefone está longe de mim. E aí, naquele momento, quando eu disse que não tinha feito a chamada, de repente eu me calei. E quando eu me calei, eu fui tomada por um choro. E naquele momento, ele disse assim, Satanás, você que está aí no quarto dela agora, fazendo com que ela pegue essa faca e coloque na mão, e que tire a própria vida dela, sai do quarto dela agora, no nome de Jesus. E aí, naquele momento,
eu falei assim, como que o Senhor sabe que eu estou com a faca? Ele falou, porque o Senhor me levou em espírito aí onde você está. E você tem um grande testemunho. E isso que você passou foi porque lá no passado você julgava que quem estava com depressão estava com demônio. E você viu que você teve que passar pela situação que muitos estão passando de depressão. E muitas pessoas julgam que é demônio. Então, olha, a partir de hoje, Rose, por onde você puder ajudar, as pessoas ajudam. Jamais julgue, porque Deus permitiu você chegar no fundo do poço para poder estender a mão. E glória a Deus que eu cheguei lá, sabe por quê? Porque se talvez eu tivesse no auge, vamos dizer, sobre todas as coisas, e visse alguma coisa e eu não tivesse a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, talvez eu não estaria aqui direcionado para essa câmera agora falando com você. E eu quero dizer para você que Jesus, ele cura da depressão, Jesus cura a ansiedade, Jesus cura da síndrome do pânico. Jesus fez uma obra na minha vida, Jesus trabalhou na minha vida. E naquele momento, quando o pastor Isvaldo disse assim, Rose, presta atenção, o Senhor vai começar a te dar louvores. O Senhor vai começar a te dar letras inspiradas pelo Espírito Santo. E você vai levantar pessoas, você vai ajudar pessoas. Pessoas serão curadas através do seu testemunho. E foi isso que mais me chamou a atenção. Que naquele mesmo dia, eu me levantei. Eu já estava há 4 dias sem tomar banho. Eu não penteava os cabelos, eu não escovava mais os dentes, eu não comia, eu não bebia, eu só ia até o banheiro, só isso. A única coisa que eu fazia era beber um gole de água e era muito difícil. Eu não queria ver pessoas, eu me isolei. Mas naquele dia foi como eu descrevo a depressão que eu tive. Era como se eu estivesse dentro de uma caixa. Cinza, sem janela, sem porta, sem saída. E de repente eu vi uma luz. E essa luz é Jesus. E foi essa luz que veio até mim naquela tarde, a qual eu estava sozinha dentro de casa, já para cometer aquele suicídio. E Jesus me deu uma oportunidade de viver. E naquela hora, eu lembro que eu me levantei, eu tomei um banho, eu vesti roupas limpas, eu passei um antitranspirante. Você imagina o que é ficar 4 dias sem tomar banho, sem escovar dentes, sem cuidar, sem querer ver gente. Naquele dia eu levantei, eu me arrumei e eu disse assim, eu vou sair lá na rua, eu vou na padaria, eu vou comprar pão, eu vou comer, eu vou me alimentar. E eu saí dali e fui me alimentar. E as pessoas diziam assim, mas já tem muitos dias que eu não te vejo aqui. Eu falei, eu estive mal. Mas hoje eu estou bem e me faz lembrar do louvor de Gerson Rufino, Dia de Sol. E Jesus conserta tanto o meu coração como ele consertou, mas ele tem poder também para consertar o teu coração. E o tempo foi se passando e eu comecei a ver muitos milagres da parte de Deus. E eu quero aqui relatar alguns testemunhos que nós temos já recebido de pessoas que falaram assim, Rose, eu ouvi o seu testemunho. E Jesus fez um milagre na minha vida. Missionária Cida, da cidade de Montes Claros, ela disse assim, em Minas Gerais, tá? Que tem Montes Claros também em Goiás. E ela disse assim, faz uma oração por mim. E eu lembro quando eu coloquei a mão no ombro dela e comecei a orar. Eu falei, você recebeu um diagnóstico e você está muito preocupada. E ela começou a chorar. Eu falei assim, você crê que Deus pode fazer esse nódulo que está no teu seio desaparecer? Ela falou assim, ele é desse tamanho. Eu falei, pode ser o tamanho que for. Jesus tem o poder para curar. E ela disse, eu creio. Naquele momento nós oramos juntas. E ela chorou. E eu abracei ela. E ela disse assim, eu senti algo diferente. Eu falei, pede para repetir todos os seus exames. Que se não for pela tua fé, vai pela minha fé. Que eu creio que Deus já te curou. E ela disse assim, eu tenho fé. Eu falei, então vamos juntar a minha e a tua fé. E eu creio que Deus fará um milagre na tua vida. Poucos dias depois eu recebo o depoimento. E foi vindo uma mensagem de texto da pastora dela dizendo, lembra que você orou pela missionária Cida? Eu falei, lembra. Ela repetiu os exames. E o médico não está entendendo. Ele está comparando os 2 ultrassons, as 2 mamografias. Nem ele está entendendo. O caroço desapareceu e ela está totalmente curada. Então, Jesus continua fazendo milagre. E eu quero também relatar um testemunho recente
que foi da minha querida irmã e amiga Ana Paula. Ela está em tratamento, né, dos rins, fazendo hemodiálise, e ela tinha perdido a mobilidade de andar. E ela falou: Rose, eu já fiz cirurgia, vou fazer mais outra, só que eu não estou tendo força nas pernas para me andar, eu não estou tendo força. E eu disse para ela assim: eu creio que Jesus vai firmar as tuas pernas, como firmou as pernas daquele paralítico que estava ali na porta do templo chamado Formosa. Eu creio que Jesus pode fazer isso acontecer. E ela disse assim: então ore por mim. E eu lembro que eu orei por ela. E eu falei: Jesus, faz um milagre. Por quê? Todas as vezes que eu chego na casa da Ana Paula, ela prepara um almoço gostoso para mim. Toda vez que eu chego na casa da Ana Paula, ela está com um sorrisão no rosto. E eu falei: Jesus, faz um milagre na vida da Ana Paula. E Jesus fez um milagre. Quando foi agora, essa semana, no dia 25 de maio, ela mandou a foto agora recente, mas no dia 25 de maio, ela mandou a foto. Já está de pé e já está caminhando para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, porque Jesus continua fazendo milagres. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Tem sido uma caminhada, eu vou dizer, longa. As sequelas que ficaram cerebrais, por isso que eu carrego esse crachá escrito neurodiversidades. Não tem sido fácil a questão financeira, não posso mais trabalhar. Passei por 2 perícias, né? E os médicos disseram assim: Rose, aparentemente você está tão bem que eu não tem como a gente te aposentar. E eu falei assim: mas eu preciso, eu necessito dessa aposentadoria, eu não posso mais trabalhar, meus remédios são de alto custo. Já cantei por várias vezes, aí você fala assim: ué, Rose, mas você não contou tantos milagres? Contei, mas eu quero dizer para você que houve uma luta que a Bíblia cita de um homem chamado Jacó. Ele lutou com um anjo, certo? E quando ele teve aquela luta com o anjo, ele disse assim: eu só vou deixar você sair daqui só quando o Senhor me abençoar. Eu não vou te largar, eu não vou te soltar. E naquela luta, a Bíblia relata que Jacó, ele ficou manco de uma perna, ele ficou coxo. Ele lutou com o anjo, ele tomou posse, ele saiu vitorioso. E a Bíblia vem contar que o irmão dele reconcilia com ele lá na frente. Mas aí eu te pergunto, ele ficou curado daquela perna e depois a perna ficou curada? Não, ele ficou mancando até o dia da sua morte. Aí eu pergunto para você, muitos milagres Deus faz na minha e na tua vida, mas tem coisa na nossa vida que Deus nos deixa um sinal. E para que as pessoas acreditem que Jesus ainda faz milagre. Eu quero, se possível, perguntar aos editores se eu posso ficar de pé. Para as pessoas me verem, eu posso ficar de pé? Então, para quem sofreu um terceiro AVC, para quem passou por um infarto agudo do miocárdio, e os médicos diziam: não vai andar normal, porque o primeiro AVC que me deu, eu saí dessa forma, ó, já viu uma pessoa desse jeito? Eu fiquei assim, e o rosto todo torto. E pela misericórdia de Deus, hoje eu estou em pé, você que pode me ver, olha, estou totalmente normal, para a glória de Deus, porque Jesus continua fazendo milagre. Eu posso caminhar, eu posso voar, eu sempre falo isso. Por quê? Porque coisa boa é a gente poder caminhar sem depender de outras pessoas nos ajudar. Coisa boa é você comer com as suas próprias mãos. O médico disse: esse braço vai ter que fazer muita fisioterapia, ele não vai voltar. E olha o meu braço como está. E Deus tem feito uma obra grande na minha vida. Muito grande. Aí você pergunta assim: e aí, Rose, você comentou aí sobre o Jacó, então ele ficou mancando até o final da vida? Sim, ele ficou com uma sequela, para poder ele nunca esquecer do que Jesus fez na vida dele. Eu hoje sofro de neurodiversidades. Desenvolveu uma doença, 2 doenças, aliás, cerebrais, né? Hoje fui diagnosticada, né? Sou diagnosticada com epilepsia e convulsão.
E eu já vi muitas coisas a respeito disso, de pessoas falar, a epilepsia é do demônio, a convulsão é do demônio. Eu quero dizer para você o seguinte, nós somos seres humanos. A gente fica gripado, nós temos dor de barriga, nós temos febre, nós sentimos qualquer coisa. Mas Jesus permitiu ainda essas enfermidades ficar em mim. Só que eu creio que o mesmo Deus que me curou no passado, Ele pode me curar no presente. E eu ando com esse crachá por onde eu vou. Por quê? As pessoas até falam assim, Rose, mas você poderia somente andar com a carteirinha dentro da bolsa, não precisa você falar. Mas sabe por que eu estou aqui falando? Eu sei que eu estou encorajando mães que recebeu talvez um diagnóstico que seu filho é autista, talvez você é autista, talvez alguém da sua família, e você está triste, e talvez, eu tenho vergonha de andar. Olha, quem vê as minhas fotos na mídia, está vendo, eu estou com o meu crachá e não me envergonho. Sabe por quê? Porque eu sei que Jesus, Ele cura. Ele já fez muita coisa na minha vida, já. E só de eu estar viva, já é um grande milagre. Só de eu estar caminhando, já é um grande milagre. E o INSS disse assim, a gente não pode te aposentar. Eu estou crendo em Deus, que Deus vai preparar recursos para mim. Como eu quero aqui agradecer ao Rogério, que ele mora lá em Montes Claros. O Rogério, ele tem umas mãos tão talentosas que eu levo tecidos para ele. Deus usa pessoas para me abençoar. Gente, é tão incrível que Deus não desampara, gente. Eu não estou mais trabalhando há quase 3 anos. Não posso mais trabalhar a segunda medicina. Então, seria errado da minha parte ultrapassar aquilo que os médicos disseram, que eu não posso fazer esforço braçal, etc. Tem que estar sempre acompanhada. Mas o que acontece? O Rogério, quando eu saio da cidade, eu chego, Rogério, eu ganhei esse tecido aqui, faz uma roupa para mim. E aqui eu estou com a roupa que o Rogério fez. Eu falei que eu ia citar o nome dele aqui. E é um talento incrível que o Rogério tem. Ele faz as minhas roupas. Eu quero agradecer às pessoas que têm me doado alimentos. Tem pessoas que chegam para mim e perguntam assim, Rose, você está com restrição alimentar, né? Eu falei, sim. E aí chega para mim e pergunta assim, o que eu posso te ajudar? Tem vezes que eu só penso. E as pessoas chegam e falam assim, Rose, eu comprei um peito de frango, eu estava fazendo as compras e Deus tocou no meu coração para te abençoar. Rose, Deus me tocou para trazer para você um filé de peixe, que eu sei que é o que você pode comer. O médico disse assim que eu estou com restrição de farinhas brancas, essas coisas. Então, a alimentação minha para ser mantida, gente, não fica barato. Quem está nessa situação sabe como que é. Quem é pré-diabético sabe como é. Você não pode comer de tudo. Você tem que vigiar na boca. Porque Jesus faz milagre, mas eu sei que Jesus, ele fala também que nós não pode tentar a Deus. Se eu tenho restrição de alimentos, de alguns alimentos, eu não posso estar comendo. Então, Deus toca em alguém. Aqui, ali, entra em contato e fala assim, Rose, eu posso comprar para você, então, uma farinha de aveia, eu posso levar umas verduras, umas frutas, e Deus não tem deixado faltar. Todas as roupas que você está me vendo usando aqui, o Senhor me abençoou usando pessoas. Até o perfume que eu estou usando hoje, Deus usou uma pessoa muito especial. E eu vou citar o nome dela aqui, Vanúzia. Vanúzia, Deus abençoa a sua vida, minha querida. Eu te amo muito, você sabe disso. A Vanúzia está lutando contra um câncer. E ela é muito, muito batalhadora, muito guerreira. E ela, toda vez que ela me abraça, eu sinto aquele carinho, aquele aconchego de mãe. E ela disse assim para mim, eu quero te abençoar de alguma forma, uma coisa para você lembrar. Eu falei, eu gosto de perfume. Aí ela disse, eu vou te abençoar com perfume. Né? E todas as pessoas às vezes falam assim, Rose, mas você usa uns perfumes tão gostosos. Eu falei, Jesus, não deixa faltar nada. Ontem eu estive testemunhando isso para um casal que teve ali na minha casa. E eu disse para eles assim, olha,
Tudo que você está vendo em mim, de vestes até calçados, do cabelo, tudo Deus usa pessoas para falar assim, irmã Rose, eu senti de te abençoar. Eu senti de te abençoar. Esses dias eu estava muito mal, precisando de umas fraldas geriátricas. E me marcou muito isso, eu chorei muito, muito. E há crises, quem sabe dessas crises epiléticas convulsivas sabe que muitas vezes, se a bexiga estiver cheia, dependendo da hora e do momento, não consegue segurar. Então, muitas vezes, eu subo no altar e eu estou de fralda geriátrica. Mas eu não me envergonho, eu falo, Jesus, obrigado porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo e o Senhor está me dando força. E muitas pessoas choram e falam assim, eu falei, gente, eu não estou aqui fazendo um drama. Eu quero dizer para você que está talvez nessa situação que eu estou passando, sofrendo de epilepsia, de convulsão, que talvez está enfrentando uma depressão. Jesus me curou da depressão, Jesus curou meu intestino, Jesus fez obras muito grandes na minha vida e tem feito obras na minha vida. E eu quero dizer para você que essa semana, esses dias agora, Deus usou uma irmã e ela disse assim, Rose, me manda aí o que você está precisando que eu vou na farmácia comprar para você. E eu falei, eu preciso de um pacote de fralda geriátrica, eu preciso das medicações, faço uso, né, de medicamentos anticonvulsivos. Tem dias que eu estou trêmula, muito trêmula. A Shirley, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da Shirley, que Shirley foi o canal para me chegar aqui, gente, como que Deus trabalha. A Shirley, ela é pastora, é uma bênção, e ela me convidou para um evento, e desse evento eu conheci essas bênçãos que estão aqui, né, fazendo essa filmagem abençoada aqui. E a Shirley, ela disse assim para mim, Rose, Deus tem obra muito grande na sua vida, você vai ainda pisar em muitos lugares. Eu creio, em nome de Jesus. Tem muitos sonhos ainda. Eu tenho falado, Senhor. Esse dia perguntaram para mim assim, qual o sonho que você tem, Rose? Eu falei assim, eu tenho pouco para pedir, mas muito para agradecer. Porque só de eu estar viva já é um milagre. E aí perguntaram para mim, eu falei assim, eu tenho 2 sonhos. Aí ele falou, qual? Eu falei, um sonho que eu tenho é voar de avião. Eu quero um dia voar, eu nunca voei. E o outro sonho, conhecer o mar. Eu não conheço o mar. Mas outras coisas mais, Rose, eu falei assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor por estar viva. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que, diferente de me conhecer ou não, muitas vezes são tocadas, né? Que me dão um abraço, que falam assim, Rose, eu senti te dar um abraço. Quantas pessoas que já me curou só de me abraçar. Eu quero citar aqui o nome de uma irmã que congrega comigo. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, sou ovelha do pastor Oséias. E a irmã, ela disse assim para mim, ô Rose, eu senti de orar por você. Ela chama Ieda. E eu senti de orar por você. E eu quero dizer para vocês que Jesus, ele cura de enfermidades, até que a gente não sabe, ele cura. E eu lembro que eu estava muitos dias queixando, falando pro meu esposo, tô sentindo muita dor nas coxas, muita dor, assim, começa aqui da cintura e vai até assim no pé e tá doendo muito. Eu não sei o que é. E a médica pediu um ultrassom. Aí a médica, quando ela vai me examinar, ela disse assim, você está com as varizes muito alterada, Rose, muito alterada. E eu disse assim, variz alterada? Ela disse sim. E eu falei assim, o que a gente vai ter que fazer? Ela falou, vamos fazer um ultrassom de Doppler, de carótida, das pernas, vamos fazer. Aí eu falei, eu vou fazer. Só que antes de eu fazer esse ultrassom, a irmã Ieda, ela falou que sentiu no coração de orar por mim. E quando ela orava por mim, naquele momento que ela estava orando, eu senti assim, como se uma mão muito quente passasse nas minhas pernas, até na sola do meu pé. E fez isso várias vezes. E quando ela terminou aquela oração, eu senti um alívio tão grande. E aí eu disse para o meu esposo, falei, olha amor, eu não estou sentindo mais dor nas minhas pernas. Não estou sentindo. E fiz assim, ainda bati os pés desse jeito assim, não estou sentindo mais nada. E aí eu fui para o hospital Santa Rosa, em Goiânia, passar por ultrassom.
E a médica foi fazendo, né, o exame ali normal, passou gel, tá ali. Aí ela olhou, ela disse assim, eu não estou entendendo para que mandaram você para cá. E eu disse, por quê? Ela falou assim, porque você veio aqui com a suspeita de um início de trombose. Só que se precisasse, Rose, de 1 milímetro de varizes para você viver, você morreria. Você está entendendo? Aí eu falei, o quê, doutora? Ela falou assim, olha, eu tenho 37 anos de idade. Eu já tenho 3 varizes. Você não tem mais nada de varizes. Então, Jesus me curou em um abraço, gente. Jesus cura através de um abraço. Por isso que eu abraço pessoas, eu estou perto de pessoas. E às vezes as pessoas falam comigo assim, Rose, mas você às vezes nem conhece a pessoa, chega e dá aquele abraço. Se Jesus tocar no meu coração para mim, dá um abraço, eu dou um abraço. Porque eu sei que um abraço é capaz de curar. E muitas vezes o que a gente precisa não é palavras, não é atitudes, muitas vezes é somente um abraço. E eu quero agradecer a Deus pela vida da Ieda, que foi um canal de Deus na minha vida. E quero dizer também o que Jesus fez na minha vida. Agora, no ano passado, eu senti uma dor de cabeça e perdi a audição. Fiquei surda, totalmente surda. O médico disse assim, a doutora Valesca, né, que é a minha médica que me cuida, quero aqui mandar um abração para ela, a doutora Valesca, que atende no Esplanada Nanicuns, lá em Goiânia, que é a minha médica. E a Valesca disse assim, Rose, nós vamos fazer uma audiometria, porque eu fiz uns testes, você não está ouvindo mesmo não. E eu falei para ela assim, doutora, está tão ruim. E era um barulho muito alto, ensurdecedor, e eu não ouvia mesmo. Era como se tivesse um alto-falante aqui dentro do ouvido. E eu não ouvia mesmo. Tinha vezes que falar, eu ficava nas igrejas cantando, eu via os irmãos tampando o ouvido, que eu ficava, sobe o playback, e as pessoas, sobe o som do violão, não estou escutando. E era eu que estava surda. E eu lembro que naquele dia, e numa quinta-feira, eu falei com o Senhor Jesus, falei, Jesus, o Senhor continua fazendo milagre, eu creio. Senhor, me cura essa surdez no meu ouvido, abre o meu ouvido. Jesus, faz de novo, como o Senhor fez, de outras maneiras. Eu sei que o Senhor já operou na minha vida, mas eu creio que o Senhor continua fazendo. Naquele momento, eu senti algo diferente, eu senti como se ficasse morno num lugar, depois ficando quente. E naquela noite, eu lembro que eu dormi, mas eu dormi como se eu tivesse tomado um remédio, um calmante. E eu dormi como, eu sempre brinco, eu dormi igual um bebê aquela noite. E naquela manhã seguinte, quando o meu esposo acordou pela manhã, ele disse assim, bom dia, meu amor. Eu falei, gente, eu tô escutando. Aí eu fala de novo. Ué, amor, você quer que eu repita? Fala de novo, mas mais baixo. Aí ele repetiu, bom dia, meu amor. Eu falei, gente, eu tô ouvindo. E naquele momento eu saí glorificando ali, pulando, sabe? Literalmente saltando e agradecendo a Deus pela cura que Ele me deu. A audiometria saiu. Aí, quando a ligação foi feita, eu disse assim, olha, pode passar essa vaga, porque eu estou totalmente curada, eu não preciso mais fazer o exame, porque Jesus chegou primeiro e Jesus me curou. E são diversos testemunhos que, se eu for contar, vão tomar muito tempo, mas eu quero contar esse também que Jesus fez na minha vida. Sofria de uma sinusite muito atacada, muito mesmo, dor de cabeça muito terrível, sangrava muito pelo nariz, muito sangramento, que descia até pela garganta. E o médico fez um exame e disse que esse osso aqui da face meu já estava comprometido, já estava apodrecendo. Eu senti um cheiro tão terrível que eu não conseguia alimentar direito, eu não conseguia beber água, e era muito difícil. E quem estava perto de mim, se eu respirasse, as pessoas falavam assim, nossa, está um cheiro ruim aqui, como se fosse uma coisa podre aqui. Eu falei, é a sinusite, está atacada. E aí disse assim para mim, Rose, tem recurso, tem remédios, tem coisa, mas eu lembro que numa tarde, eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer o sobrenatural na minha vida. E eu lembro que numa tarde, um irmão estava orando e ele disse assim, Jesus está curando pessoas aqui de sinusite. Na hora eu falei assim, eu sou uma delas. E eu quero dizer isso para você. Quando você estiver em algum lugar, uma igreja, um espaço, um evento, que uma palavra profética for liberada, toma isso de posse para você. Se é uma cura que você precisa, receba no nome de Jesus. Como eu estou dizendo aqui nesta hora, receba a tua cura no nome de Jesus, porque naquela tarde eu lembro que a revelação veio e eu falei, uma dessas pessoas sou eu. E naquele momento eu falei assim, Jesus, eu creio. E naquele momento eu comecei a apertar, que era coisa que eu não conseguia fazer, eu comecei a tocar.
E naquele momento eu senti que aquela dor desapareceu. E quando foi feito os exames, o médico disse, você não tem mais nada. Jesus me curou da sinusite crônica. E as pessoas falaram assim, o que você fez? O que você tomou? Aí eu até falei, olha, eu tomei, deixa eu falar da raiz de Jessé, pois é, eu fiz uso da raiz de Jessé, eu estou totalmente curada, porque Jesus continua fazendo milagres. E assim foram muitas coisas acontecendo no decorrer do tempo, muitas curas, muitos milagres. E Jesus, ele continua ainda trabalhando, fazendo milagre. Mas Jesus quer ver a minha e a tua fé. O Senhor quer ver a minha e a tua atitude. De não se envergonhar, de vir como eu estou aqui, diante das câmeras. Hoje eu estou tendo uma oportunidade que eu vejo uma promessa de Deus cumprir. Que esse testemunho sirva de edificação para a tua vida. Que você que está triste, que está angustiado, que falou, Jesus, eu não estou vendo a saída, talvez é uma dívida, talvez você já está pensando até dar cabo da sua vida. Eu quero dizer que Jesus, ele tem a solução, ele é a própria solução. Jesus fez na minha vida. Os médicos diziam, não vai viver. Jesus diz, eu sou a vida. E eu estou aqui, com 46 anos de idade, dizendo que Jesus continua fazendo milagres. E eu quero voltar atrás aqui. Aos 5 anos de idade, Deus usou a minha mãe, ainda, eu muito pequena. Eu tinha uma infecção muito grave no ouvido. E quando eu falo de milagres, eu tenho que contar isso aqui também, porque eu não posso deixar esse testemunho de fora. A minha mãe, ela recém-convertida, e ela disse assim, Senhor, eu não aguento mais ver a minha filha sofrendo desse jeito. A minha mãe conta, e eu lembro muito bem, que eu entrava dentro do hospital acordada e só acordava quando eu chegava em casa. Eu entrava acordada, saía dormindo e só acordava em casa. E por que acontecia isso? Todo dia que soltava foguete, ou por jogos, ou por tradições religiosas, quando aqueles fogos estouravam, o meu ouvido descia um sangue purinho assim, ó. E eu gritava e as dores eram terríveis. Era como se estivesse estourando literalmente aqueles foguetes dentro do meu ouvido. E a minha mãe disse assim, Senhor, eu te aceitei no meu coração, na minha vida. E eu sei que o Senhor tem o poder de fazer uma obra na vida da minha filha. E a minha mãe conta que ela pegou uma blusinha minha, colocou em cima da televisão, ainda num programa televisivo ali, evangélico, e ela falou assim, Senhor, eu creio que o Senhor está usando esse pastor para orar, e eu creio que o Senhor vai curar a minha filha. E naquele dia, para a glória de Deus, quando ela colocou aquela blusa em mim, eu senti um alívio muito grande no ouvido. E aí estava se aproximando o dia 12 de outubro, que é comemorado também o Dia das Crianças. E todos sabem a queima de fogos que acontece ao meio-dia. E aí a minha mãe, ela disse assim, vamos fazer um teste. Vamos ver se o ouvido dela tá bem mesmo. Eu creio que Deus já fez um milagre. E ela disse que ficou assim, de sobreaviso, esperando o que estava acontecendo. Quando os foguetes terminou de estourar, eu estava brincando. Os foguetes terminou de estourar, eu continuei brincando. E ela veio e constatou. E ela disse, Rose, Jesus te curou. E para a glória de Deus, hoje se completa já 41 anos que eu estou com essa cura comprovada pela medicina. Eu que dava entrada todas as vezes no hospital para dar uma injeção no fundo do ouvido, e o médico disse que eu deveria até mesmo fazer uma cirurgia em Belo Horizonte para poder operar, porque meus tímpanos literalmente faltava estourar, por isso que sangrava tanto. E eu que já estava encaminhada para aquela cirurgia, Jesus chegou primeiro e Jesus curou os meus 2 ouvidos, para a glória de Deus. Então eu posso dizer para você, talvez você fale assim, mas ela está contando tanta coisa, se eu fosse escrever um livro, tem muito mais coisas que Jesus fez. Mas eu espero que esse testemunho, que tudo que eu falei para você aqui, que não entre, como diz, por um ouvido e sai pelo outro, que você pegue essa palavra, agarre essa palavra, porque você vai contar milagre também. Você vai ter a oportunidade ainda de subir no altar e falar que Jesus fez milagre na minha vida. Jesus fez o sobrenatural, mas o mais importante, Jesus me salvou. Jesus me libertou. E para isso que Jesus veio, para trazer vida e vida em abundância. Muitas pessoas falam assim, você prega sorrindo, você canta sorrindo. Eu tenho um motivo para sorrir, porque o motivo da minha alegria é o Senhor Jesus.
Ele é o motivo do meu sorriso. E que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe seus projetos, mas nunca se esqueça que o mais importante do que a cura, mais importante do que a resolução dos problemas, é a sua salvação. E que você venha entregar a sua vida a Cristo. E eu quero nessa noite ainda, nós estamos agora na noite, eu sei que você vai ouvir de manhã, uns vão ouvir de madrugada, uns vão ouvir na estrada, não sei onde você vai ouvir, mas eu quero fazer uma oração por você. Aonde que você está agora? Nesse momento, não sei se você está num leito de hospital, não sei se você está num presídio, não sei se você está numa boca de fumo agora, não sei onde você está, mas Jesus te encontrou hoje. Jesus acabou de te encontrar. E eu quero fazer uma oração por você, porque eu creio que como Ele mudou a minha história, como Ele mudou o meu diagnóstico médico, como Ele fez um sobrenatural, como Ele fez um transplante de um intestino em mim, como Ele fez uma obra grande na minha vida, como Ele me devolveu a vontade de viver novamente, porque eu havia perdido a vontade de viver, e Ele me devolveu a vontade de viver. E eu sei que Deus pode fazer isso na tua vida. Talvez você não ache alegria em nada, talvez você está até aí num apartamento muito bom, talvez até um triplex, você talvez tem tanto dinheiro e você fala assim, mas essa mulher, ela nem me conhece, e como que ela está chegando aqui? Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele te traz mais felicidade, muito mais além do que o dinheiro, do que a fama, do que o status. Jesus, Ele vai fazer algo grande na tua vida, basta você abrir seu coração. E sabe o que é o mais interessante? A vida não se resume só aqui. Só eu encontrar milagres. Não, a vida continua, mas nós temos uma eternidade ainda com Cristo. E aí eu te pergunto agora, aonde que você vai passar a sua eternidade? Perto de Deus ou longe de Deus? Mas escolha ficar com Jesus, porque ficar com Jesus é muito melhor. E eu vou orar por você nesta noite, crendo que Deus vai fazer um sobrenatural. E agora, neste momento, neste problema que você acha que não tem solução, coloca aí a sua peça de roupa, o seu documento, não sei, coloca a mão no seu coração, um copo com água, não sei o que você vai sentir de fazer. Um ato profético. Mas que você receba, no nome de Jesus, a resposta que você tanto busca e tanto procura. Senhor Deus e Pai, eu te apresento, Senhor, a vida dessa pessoa que está agora assistindo esse vídeo e dizendo como que essa mulher contou tantos milagres. Jesus, eu sei, meu Deus, que o Senhor continua fazendo o impossível acontecer. Eu sei, meu Deus, que o Senhor continua fazendo o sobrenatural acontecer. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode entrar nessa causa. Eu sei que essa causa está na justiça, que está lá enrolado, que eles não estão vendo uma solução. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode ir lá e resolver, meu Deus, essa situação. Meu Deus, esse que recebeu talvez até um alvará de soltura, mas não conseguiu sair desse presídio e está angustiado, está até pensando em tentar contra a sua própria vida. Senhor, vai de encontro a essa pessoa. Meu Deus, dando, meu Deus, a resposta e a libertação que ele precisa. Mas, Senhor, esse também que recebeu um diagnóstico, Senhor. Talvez está agora muito triste, falando não tem mais solução. Meu Deus, só me mostra, meu Deus, neste momento, Senhor, que pessoas estão sendo curadas agora de enfermidades que os médicos determinou que eram incuráveis, meu Deus. Pessoas que estão tristes agora, Pai, estão recebendo um refrigério, um renovo, uma alegria no coração, recebendo uma paz que só o Senhor pode dar, uma paz, Senhor, que inunda o coração, Senhor, que transborda. Senhor, no nome de Jesus, vai de encontro agora, tirando esse que está sentindo-se no vale, na depressão. Meu Deus, tira de lá agora, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, que essa pessoa sinta o abraço do Senhor Jesus neste momento. Que esse que perdeu talvez um ente querido, está falando, minha vida perdeu o sentido. Senhor, dá um sentido para essa pessoa viver. E que ele venha entender, meu Deus, que tudo na nossa vida é para gerar um testemunho. E muitas vezes esse processo é doloroso, é terrível. Eu chorei, Senhor, quando eu passei aquelas lutas. Senhor, eu senti sozinha, Senhor. Mas naquele momento o Senhor falou, estou contigo, eu estou aqui. Eu estou te abraçando, eu te carrego no colo. E é isso que o Senhor tem feito comigo, meu Deus, todos esses anos.
Senhor, já são 41 anos caminhando na tua presença, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguindo para o alvo. E eu sei, meu Deus, que essa pessoa que está entregando a vida agora para o Senhor, esse que falou assim, eu quero, Jesus, que o Senhor que está na vida dessa mulher, Senhor, faz a minha vida também, Jesus, que essa pessoa seja alcançada, Pai. Agora, Senhor, que a tua mão vá, meu Deus, lá na onde, Jesus, a medicina não pode, lá na onde o juiz não pode, o advogado não pode, vai, Senhor, de encontro agora, fazendo o sobrenatural acontecer. Senhor, que esse testemunho, Senhor, que vai ser gerado através dessa vida que eu creio. Senhor, que ele não se envergonhe, o Pai do Evangelho, que ele não se envergonhe, Senhor, de contar e dizer que o Senhor ainda continua fazendo milagres. Então, Pai, opera o sobrenatural, faz o sobrenatural, meu Deus. E eu já te agradeço, Senhor, pelas centenas e milhares de milagres que já está acontecendo agora. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.